Olá, estudantes da segunda série do Novo Ensino Médio, professores que sempre nos acompanham. Eu sou a professora Mara Valéria e estou aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento, que tem como nome nosso aprofundamento se liga na mídia, e o nosso componente que tem como nome jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. Hoje vem a aula com o título Práticas e reflexões sobre os ODS. Estamos na atividade integrada de número 3 e hoje é a nossa última aula aí do desenvolvimento. E essa aula não é só minha, ela é muito nossa, porque está aqui comigo o professor Mauro Farias, professor também desse aprofundamento. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, professora Mara, a todos os estudantes da segunda série. Já virei praticamente um assistente aqui da aula. Tô muito à vontade aqui na aula do jornalismo. Muito mais que especial, porque a gente vem falando aí, sempre chegando na mesma contextualização, Sim. né? No mesmo assunto. A integração dos componentes, né? Muito importante essa integração, e a gente espera que essa integração esteja acontecendo também aí na escola, e a gente fala com muito orgulho, né? Hoje mesmo nós estávamos conversando, né, um pouco antes aqui da nossa aula, o quanto se liga na mídia, ele é rico. Não é, Mauro? O quanto ele tem nos ensinado, né? Que o estudante tem que entender que a gente está aprendendo juntos. Exato. Então, aprendemos mesmo. Então, continuaremos aprendendo aqui nessa aula de hoje, mais um pouquinho. A gente vem aí com as habilidades que dão norte, né, às nossas aulas. Habilidades estas que estão aí também no mapa, tá? Então, professores podem dar um print sem problema nenhum. A gente já fez leitura delas, então é mais só para constar no slide, caso vocês precisem dessas anotações. E lembrando que as nossas aulas estão no repositório. É isso, o eixo estruturante que continuamos aqui é o de investigação científica. Temos como objetivos pensar nas práticas e nas modalidades esportivas, situando sempre os ODS, que a gente vem conversando bastante sobre eles aí. Falar sobre a dinâmica das interpretações na contextualização dos ODS. Então, vamos falar aqui para o professor o que exatamente a gente tem feito também. E assistir alguns vídeos aí sobre temáticas abordadas nos ODS e que os estudantes, vocês estudantes, devem refletir sobre seu contexto e sobre suas atividades na prática. Resuminho da nossa agenda. Então, aí, a parte do desenvolvimento, a nossa aula de número 4. E, Mauro, não estamos sozinhos, hoje estamos aqui com os nossos intérpretes de Libras, o Helder, daqui a pouquinho a Flávia. Então, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a professora Mara, tenho 1,68 m. Meu cabelo é castanho claro, aí está solto, é comprido. Hoje muito frio na capital paulista, eu estou com roupa bem de frio, né, Mauro? Bem de frio, um casaco elegante. Casaco, uma blusa meio creme por baixo, um casaco, é bege? É bege, um casaco bege, um casacão comprido bege. Atrás da bancada, calça preta, também bota. Compondo aí o nosso cenário, alguns objetos que remetem aí à questão do jornalismo. Eu gosto muito desse microfone que aparece no fundo. E você, professor Mauro? Eu sou um professor negro, tenho 1,76 m, tenho uma barba crescida, né? Tô usando uma boina hoje. Também tá elegante, também é o frio, né? Tô um pouco elegante. O frio é maravilhoso. Você não gosta de frio, mas eu adoro. Eu não gosto de e ele frio, deixa a gente elegante. Deixou você elegante também. Sim. Estou com uma blusa, um agasalho aqui cinza, com touca, e uma calça de sarja azul e um tênis branco. Sim, à nossa frente uma bancada, né, que tem xícara, sim, tem a garrafa do professor, de água, isso, e os nossos materiais. Celular, tá tudo aqui. Livro, né, material, a gente nunca larga isso, né, mano? Nunca larga, porque a gente tem, o tempo todo a gente tem, tanto para poder divulgar, como para poder consultar, né, então tem que estar na mão. Exato, então vamos lá. Mauro, é isso, olha só, entramos nos ODS, você já conhece, porque quando nós apresentamos o material lá no começo, nós dois já vimos de cara que tínhamos os ODS aí, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós retratamos aqui nessas 4 aulas, né? Hoje, completando a 4 aulas,
3 deles aí, com mais evidência, Sim. tá? Então, nós falamos do 4, que é onde a gente busca a questão de uma educação de qualidade, né? Assegurar aí essa educação para que todos consigam a formação, né? Independente de questão social. Então, tratando de riqueza ou pobreza, todos tenham condições de terem uma educação de qualidade. Não existe isso. A educação tem que ser só mesmo para quem tem dinheiro e quem não tem. Como assim? Isso não existe. Não existe. Né? Então, esse objetivo, ele busca aí que até 2030, né, que é por onde tem até o nome da agenda. Onde Agenda tem 2030, isso, né? onde tem esses 17 objetivos, a gente consiga aí concluir e estabelecer uma educação de qualidade a todos, sem exceção. Sim. Ok? Os ODS de número 5, que a gente vem falando bastante também, igualdade de gênero, né? Alcançar aí a questão das igualdades. A gente tem trabalhado muito a questão do empoderamento das mulheres e meninas. Você tem falado muito isso na sua aula também, não é? Tenho falado, levei algumas convidadas muito especiais, você esteve lá. Levei uma jornalista também, falamos muito sobre essa questão e fizemos um link bem legal com a questão do esporte. Ficou muito bacana. Ficou legal. Exato. E é gostoso, né? Falar muito do esporte. Bom. Não tem jeito, é isso. E aí tratamos também dos ODS o ODS de número 10, que é a redução das desigualdades, né? Que a gente busca aí com essa proposta aí da agenda, que realmente a gente consiga reduzir. E a gente consegue isso, com o Mauro, com estudo, né? Com os nossos estudantes buscando. A educação é base, né? A educação. É base. Né? Ela vai abrir os caminhos, exatamente. É isso, por isso que falamos aqui para vocês, estudantes da 2ª série. E aí, a gente não pode deixar de apontar também, que aparece em todos esses ODS, quando a gente começa a estudá-los num todo, porque a curiosidade ele é maior, né? Então, eu não fiquei só nesses, eu fui fundo, fui buscar mais referência aos outros. E a gente não tem como falar disso sem pensar que vivemos em condições também de muito preconceito, de todos os tipos. Todos os tipos. Né? Então, a gente vem aí na última aula, eu fiz a leitura de um texto jornalístico fantástico que mostrou essa questão do preconceito, onde ela aparece no esporte mesmo de elite, no esporte mais corriqueiro. E eu chamei a atenção dos nossos estudantes na escola, no chão da quadra. Eu, como professora, presenciei muitas vezes essa questão de preconceito. Então, a gente vai tratar disso aqui hoje, continuando aí. Vamos falar sobre isso? O que você acha? Vamos, eu acho ótimo. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Aí, né, como atividade prática, é assim, Mauro, nós estamos no desenvolvimento onde os nossos estudantes buscam uma modalidade esportiva, eles pensam numa situação de preconceito e vão ensaiar o antipreconceito. Então, legal, esse bacana. é um exercício que eles têm aí para fazer uma representação de algo que acontece também na escola, né, ou lidando com o esporte. Então, esse texto jornalístico que eu trouxe também pode abrir aí para outras situações que acontecem, mas a gente vai ter que ter ali a abordagem de antipreconceito. A desconstrução, né? Eu achei maravilhoso, é isso Então, mesmo. podem voltar aqui, os estudantes, eles buscam uma ação que aconteceu ou com hipóteses, mas eles vão agir na questão do antipreconceito. E eles farão análise, porque o jornal, né, assim, a mídia, como que ela lida com essa questão do antipreconceito também? Sim, olha que bacana. Bacana. Bacana demais. Achou? Eu achei legal. ótimo. Então a gente vai aí. Ontem, esse texto ele é bem comprido, os nossos estudantes têm no material o texto na íntegra, mas faltaram 2 pedaços, Mauro, para você situar aí. Então eu vou fazer o finalzinho dos 2 textos anteriores. Agora você vai ter que assistir a aula passada. Vamos. Né? Eu faltei, né, na aula passada, eu tenho que assistir. Na minha aula passada, você assiste isso. Que os nossos estudantes Bacana. têm aí a sequência. Eu deixei como dica para que eles terminassem, mas eu achei importante para que você entre na aula e a gente possa conversar mais. Bacana. Então, vou lá. Vou continuar a leitura de ontem, né? A gente, na verdade, eu trouxe a aula aqui para me situar. É o que eu falei, gente, material, estudo, livro, é isso. Então, nós terminamos assim com os dados do Comitê Paralímpico Internacional, em que eles revelaram que a Paralimpíada deveria ser muito mais aparente na mídia, na questão da visibilidade, e ela não aparece com tanta visibilidade. E aí tem um contraponto, né, da autora. Fala-se tanto de preconceito, mas na hora de mostrar, por exemplo, um evento grandioso desse,
não tem o destaque merecido. Não tem o destaque merecido, né? Tem evoluído bastante, mas ainda é muito tímido, né? Tímido. Então, olha só, vou fazer leitura, pode continuar aqui comigo e com o professor, tá certo? Olha só, então, para finalizar esse texto e você se situar aqui, ó. Perfeito. A Seleção Brasileira Paralímpica, deixa eu ver se tá certinho, pro centro de mídias não ficar de ponta cabeça. Tá certinho. A Seleção Brasileira Paralímpica é composta por grandes atletas, tais como Petrúcio Ferreira, nascido na cidade de São José do Brejo do Cruz, na Paraíba. Ele perdeu parte do membro superior esquerdo aos 2 anos de idade em uma máquina de moer capim. Hoje, o paraibano tem várias medalhas e recorde paralímpico no atletismo. Olha só. Além dele, o também paraibano Cícero Nobre, com comprometimento no membro inferior, ganhou medalha de bronze em lançamento de dardo na Paralimpíada de 2021. Apesar de passarem por inúmeras dificuldades acerca da acessibilidade e inclusão, o fato é que são pessoas que lutam para serem reconhecidas dia após dia e não querem ser lembradas por suas necessidades especiais e sim por terem feito história no esporte. Você lembra do que conversamos na sua aula? Conversamos na nossa aula sobre isso, né? Exatamente isso, porque o atleta, ele é o atleta. Ele tem a necessidade especial, ele tem uma deficiência. A deficiência. Que a gente até discutiu, todos temos deficiência, mas como vivemos num mundo em que se define padrões, né? Então padronizou-se que a deficiência física aparente, ela deixa a pessoa à margem, fora, né? E aí a pessoa tem o tempo todo de ficar se provando, tendo que estar levantando o assunto, discutindo sobre ele para poder sensibilizar as pessoas, para poder ela se integrar, e ouvindo, né? Nossa, se superou. Nossa, que ele momento não de superação. quer ser visto como... Ele é um atleta. Eu me superei. Ele é atleta. Gente, ele treina como treina um atleta. Ele tem horário para se alimentar, ele tem horário para treinar. Então, ele é um atleta ali. Mas nas condições em que a modalidade esportiva o possibilita de participar da competição. Adaptada para a condição dele. Exato. Né? Que se não tivesse, por exemplo, poderíamos ter um mundo no futuro em que acabaria a Paralimpíada e que teríamos a Olimpíada com todas as modalidades. Por que não, né? Exato. Por exemplo, você tem a modalidade do futebol dos atletas que não têm a deficiência, mas você tem na mesma Olimpíada você tem a modalidade do futebol para os adaptados. E aí talvez cheguemos nesse momento, né? Para mostrar que os atletas são... é isso? Imaginou chegar lá? Mas né? olha só, bacana, né? Para vocês verem o link da aula do professor, que a gente discutiu exatamente isso. Atleta nenhum paralímpico quer ser conhecido como coitadinho que se superou. Exatamente. A gente fala na questão da palavra superação, né? Mas todo atleta tem sua superação. Contou a história, né? Por que ele tem essa deficiência? De onde foi? É inato ou foi um acidente e tal? Contou essa história, acabou. Agora vamos exaltar o poder do atleta. Né? Não tem problema de nós falarmos, teve a superação, porque nós falamos isso dos atletas também, que passaram inúmeras dificuldades, fome, preconceito, e se que superaram. Que são as deficiências que a gente tem o tempo todo. Mas como atleta, gente, eles são atletas. Tem que mostrar os números, tem que mostrar a capacidade de bater recordes, né? E trabalha alimentação, tem os seus técnicos, tem toda a equipe, e o faz destaque que isso dá para que ele também se posicione dentro do mercado como um atleta que pode gerar recursos também, que pode ganhar um salário digno do atleta que ele é, né? Dos números dele. Fantástico. Então agora aqui, ó, só para finalizar. O que você achou? Bacana, eu achei maravilhoso. Suas aulas são aí. perfeitas, né? Imagina, são sensacionais. Vamos lá. Falando sobre o mundo do surf, agora olha só, a gente foi para um outro viés aí, o esporte, né? Que aí os alunos falam, mas falar de surf, gente, vocês precisam conhecer sobre todas as modalidades. Claro. Ítalo Ferreira, nascido no Nordeste brasileiro, vindo de uma origem humilde, iniciou surfando em sua cidade natal com uma tampa de isopor. Eu vi essa matéria aí, né? Depois de muito treino, esforço, dedicação e superação. Então, assim, ó, ela usa a palavra superação também. Isso não é problema. O problema é insistirmos nisso. Sim. Né? Ele foi aclamado como o primeiro medalhista de ouro na história do surf pelas Olimpíadas, além de conquistar títulos importantes para o surf. Então, aqui a gente está falando da Olimpíada mesmo. Sim.
né? É isso que eu estava dizendo antes. Quando acabar com esse negócio, talvez, a minha proposta, hein, já estou por primeira mão, acabar com o negócio de separar a Olimpíada e Paralimpíada, vai acabar isso, não no sentido só de acabar, eu estou falando, porque esse é o problema, o nome, mas é para tirar essa coisa de que quando você está assistindo a Paralimpíada, você sempre vai olhar com aquele olhar de, não, olha lá, gente. agora vem os coitadinhos, aqueles que estão se superando, não é isso. Que acabe isso aí, começando por porque vocês, o Ítalo né? também passou por um momento de superação. Pronto. Né? E chegou onde chegou. É isso. Tá acabando aqui, hein? Fazendo um paralelo entre Petrúcio, Cícero e Ítalo, é que, apesar de todos terem vivenciado grandes dificuldades para conquistar as suas medalhas, somente Ítalo Ferreira teve o maior reconhecimento na sociedade, com o título de Homem do Ano pela revista GQ Brasil na categoria do esporte. Sendo assim, aí vem o grande finale da autora, né? Pergunto, o esporte pode ser um processo de inclusão? Tá vendo? Sim, o esporte pode ser um caminho para a diminuição da desigualdade. Mas está na hora do Brasil incentivar e investir mais no esporte, nas diferentes modalidades e, sobretudo, promover a igualdade e a equidade raciais. O esporte, sem dúvida, nos proporciona a conhecer diversas culturas e nos faz pessoas mais respeitosas e melhores, pessoas antirracistas. Pronto, não precisa falar mais nada. É isso. É isso, né? Mas você vê que interessante, né? Só o Ítalo apareceu, porque a gente tem avançado, como a gente falou, né? Vários processos na mídia, mas ainda estamos dentro de um padrão de que a pessoa que tem deficiência física exposta, aparente, ainda não faz parte do grupo dos chamados normais, né? Não. Cria-se um padrão de normal, né? Mas então assim, o Ítalo superou, ele aparece. Os outros já não tem tanto destaque, porque tem destaque naquele momento, naquela hora. Exato. Quando tá falando sobre aquele assunto, depois morreu. Mas você acabou. acredita na educação, não acredita? Acredito muito. Então é isso. É na segunda escola que série. isso vai mudar, né, Amara? Exato. Não, eu não vejo outro lugar. É ali na escola, com a luta para essa mudança, de verdade. Muito bom. Então, olha só, falamos aí o tempo inteiro, né, durante essas aulas, e eu encontrei um vídeo em que ele tem aí, ó, ONU Mulheres e Meninas no Esporte. Gente, ele é uma graça, o vídeo a gente vai ver um pouquinho só pra gente relembrar que falamos também da questão da representatividade feminina. Bacana. Aí, vamos lá. É isso, porque o esporte, ele traz aí a chance de mudança. Sim. Né? E aí, leva isso para os outros aspectos também. Exatamente. Gente, eu sempre vou falar do esporte, não adianta, vou sempre E o esporte defender. é um caminho interessante mesmo para poder dar início a essas evoluções que a gente precisa alcançar, né? Exato. E Mauro, você, né, além de ter sido convidado para a gente discutir aí, relembrar assim as nossas aulas nessas ligações, chamei também, porque assim, além de mostrar esses vídeos, a gente pensou, quando eu falo para eles essa questão do preconceito, a gente às vezes imagina que algumas pessoas podem imaginar que aconteça, mas que na escola nem todo mundo passou por isso. Então eu perguntei para 2 professores nossos aqui como foi aí o período deles na escola em relação à prática da modalidade esportiva. E daqui a pouco você vai participar ativamente, embora você também não tenha gravado o vídeo, mas ele veio aqui para uma outra forma também, de... Né?
Pra Você não cumprir o gravou, castigo, né, eu não Pro? gravei o vídeo. Mas não tem problema. Então temos aí o professor Mauro, a professora Tayana, que gravaram um vídeo super curtinho. E aí eles vão falar pra gente um pouquinho sobre como foi a prática da educação física deles na escola. A gente pode acompanhar e daqui a pouco a gente conversa mais aí. Então vamos começar com a professora Tayana aí na nossa aula também. Vamos lá. Olá, alunos, eu sou a professora Tayane e aceitei o desafio da professora Mara Valéria de falar um pouquinho sobre preconceito sofrido aí durante as aulas de educação física. Eu nunca fui boa em esportes, nunca pratiquei atividade física, então, claro que lá na sala de aula, lá na quadra, eu não me saía bem nos jogos, nas atividades físicas, acabei ficando sempre de canto e terminei já no ensino médio não participando praticamente de nenhuma aula de educação física. Essa foi a minha trajetória escolar e é isso que eu tenho para dizer, gente. Não fiz muito, acabei ficando de lado mesmo. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Então aí, olha, até o posicionamento dela, assim, eu nunca participei, mas era momento de participar. Então alguma coisa ali aconteceu para desencadear isso. Eu não sei jogar, eu não vou jogar, eu não quero. Às vezes uma simples brincadeira que se considera de, ai, como você joga mal alguma coisa, faz esse bloqueio para a vida inteira, né? Sim, sim. Alguma fala, geralmente tem, né, uma observação aqui, outra ali, que infeliz, que acaba bloqueando mesmo. Então a gente pensa que algumas atitudes na escola podem provocar isso. Então é uma pessoa que quando você convida até para uma prática que fala, eu não vou, eu não sei, não quero, não gosto, né? E o professor Mauro, o que ele tem a dizer do momento, professor Mauro Marcel, porque o Mauro Farias a gente tem aqui ao vivo. Vamos ouvir o professor Mauro. Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Mauro Marcel e a professora Mara Valéria pediu para que eu falasse um pouquinho da minha experiência nas aulas de educação física, né? As aulas de educação física para mim foram um pouco traumáticas, mas eu superei. Traumáticas por quê? Porque uma das experiências mais chatas que eu tive nessas aulas foi aquelas que todo mundo da minha idade passou. Ter que ser escolhido no time e ser o último a ser escolhido. Eu não era muito bom de esportes, né? Na verdade, eu não vou nem dizer que eu era mal de esportes, eu era muito mal em futebol, né? E quem geralmente é ruim em futebol ficava meio que de escanteio nessas aulas. Outra experiência ruim, né? Além de ser dos últimos, se não o último a ser escolhido, apenas a repetição de futebol e futebol dia após dia, dia após dia. Tá aí. Acredito que hoje as coisas sejam muito diferentes, pelo menos é o que eu vejo nas aulas da professora Mara. Um grande abraço, falou! Então, assim, se nós pararmos para ver, mais uma vez, uma reprodução de algo que a gente tinha mesmo, essa reprodução só do futebol. E aí, aqueles que não eram escolhidos acabavam sem a prática do futebol. Então, como que ele se autodefiniu? Eu não era bom do futebol, mas ele nem teve oportunidade. Exatamente. Né? O escolhido é complicado, né? Eu acho que é o seguinte, não é uma questão só de você saber ou não saber praticar o esporte, né? É uma questão social. Então, acho que a questão de integração, ela tem que começar na sala de aula, né? Com a apresentação da turma, como que o professor gerencia a aula. E aqui eu não estou julgando bom para cima de professor, não, porque eu já fui professor de sala de aula, eu sei como que é. Mas eu acho que parte daí, né? Então, como o professor vai trabalhar esse gerenciamento dentro da sala de aula para que as pessoas se integrem. Porque se deixar, por exemplo, muita vontade, eu não vou interferir, não vou falar nada, começa a formar aquelas chamadas panelinhas. As pessoas vão se identificando e vão formando as panelinhas. E os mais tímidos acabam ficando sempre encostados. Então, não sabemos se ele sabe jogar, se ele não sabe, não sabemos qual é a capacidade. Então, se em algum momento não tiver essa obrigação da interação, o mais tímido vai ficar sempre encostado. Exato. No meu caso, não sei se você vai me perguntar isso. Opa! Você vai me perguntar, né? Não, no meu caso, eu ficava muito encostado, eu era tímido mesmo na escola, muito mesmo. E aí eu não entrava nas panelinhas, né? Não participava. Então, raramente nas aulas de educação física eu era escolhido para o time, raramente. Entrava assim, já entrei algumas vezes, não sou muito bom em futebol, não sou mesmo, em futsal e tal. Eu brincava, mas assim, aí por esse meu desempenho e as poucas vezes que eu entrava, então não evoluiu muito. E aí eu tive dificuldade bastante. Assim, e aí sim, hoje a gente tem a chance aí que os nossos estudantes tenham conhecimento de muitas modalidades, de muita prática diferenciada, sim. O que possibilita que todos
experimentem e se integrem. A gente não fica apenas em uma determinada modalidade, o que acaba, na verdade, provocando uma exclusão. E eu lembro da interação, né, quando eu estava na sala de aula ainda, lá na Escola Ilha da Juventude, aliás, mandar um abraço pro pessoal de lá. Eles devem ter, de repente tem esse aprofundamento, né, então vão assistir. Tinha uma professora que era interessante o trabalho dela, professora e uma professora, né, professor Jefferson, professora Ioná, acho que era isso. Eles faziam um trabalho que tinha alunos especiais, né? Alunos especiais, não sei se é a palavra certa de usar, mas alunos com deficiência dentro da sala. E eles faziam práticas na quadra que incluíam. Então, assim, tinha lá o esporte jogando com as pessoas, tal, não sei o que. De repente, eles traziam um menino que estava na cadeira de roda, aí todo mundo sentava para jogar, que era o que você fez aqui, que eu achei interessantíssimo. Então, eles faziam isso também já lá. Por quê? Porque eles estavam ligados, antenados no que estava acontecendo, né? Então, o menino entrava, estava jogando vôlei, aí, de repente, todo mundo jogava vôlei sentado, para poder integrar. Então, é isso que eu estava falando. Então, já tinha essa visão diferenciada. Isso, o tímido, a pessoa com deficiência, eles têm que ser incluídos em algum momento. Porque se não fosse ficar só lá no canto, lá assistindo, na verdade, vai tem que ficar ser lá pra incluído sempre. em todo momento. O tempo todo. É isso. Mauro, mas a gente também pode aí, na escola, vocês fazerem uma investigação. Então, o professor pode gravar um videozinho ali para os seus colegas, o pessoal da escola, para vocês verem como está a escola em relação a essas percepções. A gente também, eu trouxe como exemplo, se você, por exemplo, fizer uma pesquisa no Google Forms, que é fácil passar, né, Mauro? Daí, olhem só ali na tela. Você vai ter só um link, tá, gente? Esse não dá para abrir, era só exemplo mesmo. E aí você passa esse link para as pessoas e abrem um questionário super simples. Google Forms é maravilhoso, tranquilo, né? Ali. Então, olhem só, Mauro, eu, por exemplo, pensei em 3 perguntinhas aqui. A primeira, em seu período escolar, você sofreu preconceito em algum momento relacionado à prática esportiva? Eu não avaliava como preconceito, mas hoje eu acho que era assim. Era assim, né? Um preconceito ligado talvez um pouquinho à questão racial, mas era mais por uma questão de isolamento mesmo, né? Você se sentir isolado ali. Se sentir isolado. Tá. E aí, no caso, você classifica esse preconceito como racial, religioso, contra deficientes? Como que era? Eu via um pouquinho de preconceito racial, sim. Né, porque geralmente o estudante negro, ele precisa se provar bastante, ele precisa ser muito alegre, ele precisa ser muito espontâneo, porque senão ele não faz parte mesmo dos grupos. Eu vi isso também como professor, né? Eu tinha que estar o tempo todo administrando, e eu acho que e tinha a questão também do isolamento, que eu acho que essa é um outro problema que está relacionado mais ao bullying, né? E o bullying não é só você fazer brincadeiras ou ser agressivo, o bullying é exatamente isso, é quando você vai isolando também a pessoa, você vai criando um clima de bullying. É isso, exato. E aí também você pode incluir outras questões aí, no caso, ele já falou para mim, por exemplo, que ele também via isso com determinados estudantes, então você pode colocar aí na sua pesquisa se o seu colega já presenciou algum tipo de preconceito ali na prática. E aí, gente, não é só para manter uma pesquisa pela pesquisa, é para vocês conseguirem intervir em determinadas ações e também usarem aí nessa prática de vocês, que é qual acompanha aí comigo no slide, né? Fazer essa dinâmica das interpretações nessas contextualizações das ODS. Bacana. Legal essa dinâmica, não é? Maravilhosa. Pensar na ação e eles atuarem ali realmente na questão do anti-preconceito. Maravilhoso. Porque ver o preconceito por si só e ficar sem tomar um posicionamento não é o que a gente quer. A gente quer ações de anti-preconceito. Você exatamente. gostou, A escola é o lugar disso. Eu acho que a escola é o lugar de manifestações, de pensamentos, de críticas que tem que mudar o meio que a gente vive. É isso. Então aí... nós já estamos chegando, vou dar um minutinho para acabarmos a aula. O professor Mauro sabe o quanto eu gosto da participação dele aqui. Que bom, obrigado. Então, de resuminho aí, o que nós falamos aí em relação às práticas esportivas, sempre situando os ODS trabalhados e falamos um pouquinho dessa dinâmica das interpretações que eu gostaria de ver demais aí. E vou pedir para que eles avaliem a nossa aula, isso é muito importante para a gente sempre. Sempre, né? Então, vai lá. Avaliem aí a aula, deixem o que vocês acharam, tiveram como impressões. É isso. E é isso. Aí como que a gente termina a aula? Hoje eu vou deixar ele
fazer a chamadinha final. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês. Na próxima aula temos mais Se Liga na Mídia aí. Mas e aí, Mauro, como é que termina a aula? É isso aí, gente. Foco nas tarefas e hashtag Se Liga na Mídia. Linguagem das tecnologias, é isso aí. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente.